Deus é bom, Ele é que cura, e Ele quer que a gente confie nele. Amém? Você pode receber oração e ser curado através de oração de alguém, mas você mesmo também pode orar, exercitar a sua fé, e através da sua perseverança, você mesmo pode receber também a cura para o seu corpo. Amém? Por isso que é tão importante nós passarmos tempo edificando a nossa fé. Thaís falou aqui do pai, né? O pai, ele quer abençoar o filho. Ele quer dar para o filho o que ele precisa. E às vezes o pai também, ele corrige, porque a palavra de Deus diz, o pai que ama, ele faz o quê? Corrige. Mas será que o pai corrige porque não gosta do filho? Quando o pai vê o filho indo para um caminho de droga, de prostituição, alcoolismo e tantas outras coisas, caminho de desobediência, por que será que o pai quer corrigir? O pai corrige porque não gosta do filho. O pai corrige porque quer poupar o filho. Ele quer poupar o filho, também é Deus para conosco. Nós somos seus filhos, diga assim, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. E eu acolho no meu coração toda e qualquer correção que o meu pai quer para mim. Amém? Em outras épocas eu ficava assim um pouco assim angustiado quando Deus queria me corrigir. Porque eu não entendia que ele estava querendo me corrigir porque ele queria me poupar. Eu não entendia que ele estava querendo me corrigir porque ele não queria que eu fosse destruído. Você sabia que quando um pai corrige o filho é porque o pai não quer que o filho seja destruído e por isso que o pai corrige? Da mesma maneira Deus para conosco. Deus, ele quer nos corrigir porque ele não quer que nós venhamos ser destruídos. A palavra de Deus diz assim, qual é o primeiro mandamento com promessa? Filhos, obedecei os vossos pais. Por que obedecer os vossos pais? Só para que você bate continência para ele? Estou aqui, pai. Não, a intenção de nós obedecermos os nossos pais, que a palavra de Deus está escrito lá, não é para apenas a gente bater continência, estou aqui, mas para que você não seja destruído, para que os filhos não sejam destruídos, e que nós também como filhos de Deus não sejamos destruídos. E aí logo em seguida no versículo fala assim, para que tenha longevidade de dias aqui nessa terra. Deus quer que você, que eu venhamos ter longos dias aqui nessa terra. E é por isso que nós precisamos atentar para a correção. E a palavra de Deus diz que o período de correção, às vezes, tem aparência de que você está triste, de que você está perdendo, mas não é verdade. Não é verdade. Você só está ganhando quando você está obedecendo. E quando nós estamos celebrando a ceia, gente, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios que muitas pessoas, elas não tinham entendimento da ceia e elas tomavam a ceia e muitas pessoas estavam adoecendo, morrendo antes do tempo. A intenção de nós andarmos com Deus não é apenas para a gente andar e continuar com a nossa vida que nós tínhamos antes. A intenção de nós andarmos com Deus é para que a gente venha viver longevidade de anos aqui nessa terra e que nós possamos representar Cristo aqui nessa terra e que possamos transmitir o amor de Deus através da minha vida, através da sua vida. Amém?
Queria que vocês abrissem suas Bíblias aí. Primeira de João. Quando um pai, ele fala para o filho não usar drogas, é porque ele não quer que o filho morra de overdose. Ele não quer que o filho seja enganado com o poder que tem nas drogas para enganar, para destruir. Da mesma maneira, quando Deus nos chama e nos convida para que nós possamos andar com Ele, é porque Ele quer o nosso bem, gente. Amém? Lá em 1 Coríntios diz que as pessoas, elas estavam tomando a ceia de uma maneira indigna, ou seja, sem julgar elas mesmas, sem entender que elas não podiam mais continuar fazendo aquelas coisas que elas estavam fazendo. E nós precisamos aprender a julgar a nós mesmos. Você precisa aprender a julgar você mesmo. Tem uma coisa que aconteceu comigo quando eu me converti. Todo mundo que quer buscar Deus e quer andar com Deus, vai acontecer isso com você. E eu acredito que aconteça isso já com vocês. Quando nós andávamos sem Cristo neste mundo, nós não tínhamos uma segunda voz. Nós não nos importávamos de fazer o que era errado. Essa é a verdade. Mas quando você começa a andar com Deus, você agora, poxa vida, essas coisas eu fazia, eu não me importava, mas agora eu estou me importando. Por que você se importa? Porque agora dentro de você surgiu uma segunda direção que você não tinha. Por que você não se importava? Porque você ainda não tinha o Espírito Santo morando dentro de você, para falar para você, olha, esse caminho não é um caminho bom. Você não pode continuar trilhando esse caminho. Por isso que é tão importante nós entendermos que quando nós recebemos Cristo, todos nós já fomos perdoados. E o que quer dizer perdoados? Que agora nós não precisamos mais andar daquela maneira que nós andávamos. A Bíblia diz que nós fomos perdoados e purificados de todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que o pecado não tem mais o poder, o domínio sobre mim, nem sobre você. Amém? Nós não precisamos deixar com que o pecado mais agora me domine. Antes nós éramos dominados, mas agora nós não precisamos mais ser dominados. Existe um ditado aí fora que fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade, não é todo mundo que é filho de Deus, não. Todo mundo é filho de Adão, viemos de Adão. E se você veio de Adão e não nasceu de novo, você não é um filho de Deus. Você só passa a ser um filho de Deus quando você recebe Jesus na sua vida. Quando você aceita Jesus na sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que todos foram transformados em filhos de Deus. E quando você recebe Jesus, você foi plantado em mim, plantado em você, uma semente. E que semente é essa? A semente de Jesus.
Se você tem essa semente de Jesus em você, se eu tenho essa semente de Jesus em mim, eu preciso agora regar essa semente para que ela tome forma dentro de mim. Quando eu me converti, eu ainda fazia muitas coisas que ainda eu fazia antes de me converter. Mas de acordo, eu fui alimentando essa semente de Cristo em mim. Como eu alimento essa semente? Para uma semente crescer, o que você precisa fazer? Dar a ela o que ela precisa para que ela possa crescer. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, essa semente de Jesus na nossa vida, o que nós precisamos dar para que essa semente cresça? O nosso tempo com Deus, a oração em línguas, a adoração, a confissão da palavra, o jejum vai ajudar também. É importante nós aprendermos também a praticar o jejum, vai nos ajudar, porque o jejum vai neutralizar a incredulidade que o diabo tem usado na sua própria carne. Então, quando nós fazemos isso, essa semente de Cristo em nós, ela vai começar a crescer. Um pé de jabuticaba dá o quê? Jabuticaba, não é? Não é assim? Um pé de genipapo vai dar genipapo. Um pé de laranja, você já viu um pé de laranja da jaca? Vai dar o quê? Laranja. E um pé de Jesus dentro de nós vai dar o quê? Vai dar os frutos de Cristo em nós. Amém? Foi plantado em nós Cristo. E se Cristo tiver plantado em nós, nós vamos fazer como Ele fazia aqui nessa terra. Da mesma maneira como Ele andou, nós também vamos andar. Ele quer que nós venhamos andar. Amém? Então nós somos perdoados. Nós agora precisamos deixar com que nós venhamos alcançar a imagem perfeita de Cristo. Eu e você. Eu almejo me tornar todos os dias na imagem perfeita de Cristo. Jesus, quando Ele andou aqui nessa terra, era a imagem de Deus perfeita aqui nessa terra. A imagem para perdoar, a imagem para falar a verdade, a imagem para o orar pelos enfermos, eles serem curados, a imagem para obedecer o Pai. Jesus, Ele fazia tudo quanto o Pai enviava para Ele fazer, Ele fazia. Ele era a imagem da obediência aqui nessa terra. Amém? Então eu queria que vocês abrissem 1 de João, capítulo 1, versículo 5. Fala assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta. Olha a mensagem que nós ouvimos dele e que precisamos pregar. Deus é o quê? Luz. Amém? Como é que está o mundo aí? O mundo é trevas. Diga assim: eu não sou deste mundo. Eu sou filho de Deus. Amém? Vocês lembram que quando Jesus encontrou com aquela mulher que foi pega em adultério, ele falou, logo depois ele fez uma pregação, ele falou assim: eu sou a luz deste mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Imagina o mundo inteiro em trevas, andando de uma maneira e Jesus andando de outra maneira. É assim que Deus quer que eu e você venhamos andar aqui nessa terra. Por isso que o nosso caminho aqui é um caminho de responsabilidades, onde nós precisamos assumir todos os dias
a responsabilidade de andar com Deus. Não, eu preciso com que eu faça, com que eu deixe, com que Cristo cresça em mim. Thaís falou aqui que Deus quer guiar cada um de nós. Mas para isso ela usou um termo que ela falou: se você permitir, Ele vai guiar você, Ele vai me guiar. Se você for falar com uma pessoa que está viciada em drogas, e um pai for lá e querer tirar ela daquele lugar de drogas, ela vai achar que o pai dela está fazendo mal para ela. Porque naquele momento ela está tão presa às drogas que ela acha que ela precisa da droga, porque a droga é o que ela está presa. Mas o pai que ama e quer tirar o filho das drogas, ele não vai poder ficar ali perguntando ao filho: olha, você quer ficar ou você quer ir? Ele vai querer tirar o filho dali, porque ele quer poupar o filho da destruição. Da mesma maneira, Deus quer para mim e quer para você. E Ele quer que nós venhamos pregar e viver a vida dele aqui nessa terra. A mensagem que Ele quer que eu pregue, que você pregue, é que Deus é luz, Ele não é trevas. Amém? E aqui continua dizendo assim: nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Gente, quando o João está falando aqui, ele não está falando que nós somos perfeitos para andar com Deus. Tem diferença. Quando você falha e você sabe que você falhou, e você vai lá e pede perdão para Deus: Deus me perdoa, eu falhei. Agora, quando você falha e você não está nem aí, e continua fazendo amanhã, depois, e aquilo cauteriza sua mente de uma maneira que você acha que a verdade é mentira, que as trevas é luz. João está falando isso, ele está falando que aqueles que dizem que estão com Cristo, que estão em Deus, vão andar assim como Ele quer que eu e você ande aqui nessa terra. Na minha caminhada, várias vezes eu caí. E várias vezes eu tive que pedir perdão para Deus e continuar no dia seguinte. Mas dentro de mim existia aquele sentimento de tristeza: poxa vida, por que eu fiz isso? Eu não quero mais fazer isso. E é assim que Deus quer que eu e você venhamos trilhar esse caminho da santidade aqui nessa terra. Amém? E aqui continua dizendo assim, ó: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E diga assim: e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? E aqui continua dizendo assim, ó: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Amém? Ele quer nos purificar de toda e qualquer injustiça. Agora, existe uma mensagem que é muito perigosa e que nós precisamos tomar cuidado com ela e que pode te destruir. Já pensou você ver um filho atolado nas drogas? E você, como pai ou como amigo daquela pessoa, chega lá e fala para ela: não tem problema você usar drogas não, você pode continuar usando drogas, Deus te perdoa. Tá bom, filhinho, Jesus é amor, Deus é amor.
Esse não é um verdadeiro pai, um bom pai. Esse não é um verdadeiro amigo, não é um bom amigo. Mas Deus não é amor, é por isso que Ele é amor, que Ele quer falar para aquele filho: filho, sai das drogas, senão você vai morrer, senão você vai ser destruído, senão talvez o seu tempo vai ser reduzido. Não viva dessa maneira, saia das drogas. Da mesma maneira, Deus para conosco. Quando nós recebemos Jesus, nós fomos transformados em filhos de Deus, e agora, como filhos, Ele quer que você ouça Ele. Eu acho que todos nós, para obedecer, nós precisamos sermos humildes, porque para obedecer, nós precisamos deixar de lado as nossas vontades. O que é obedecer? Obedecer é você fazer algo que muitas vezes não é o que você gostaria de fazer. Isso é obedecer. Eu gostaria de fazer de uma maneira diferente, mas eu vou obedecer. E vou fazer de uma maneira onde eu estou ouvindo meu pai, a minha mãe falando. Isso é obediência. Quantos gostariam de viver longos dias aqui nessa terra, fazendo a vontade de Deus aqui? Primeiro mandamento com promessa: ouça pai e mãe. E nós, como filhos de Deus, precisamos pegar também esse mandamento para o nosso caminhar com Deus também aqui. Precisamos ouvir Deus como nosso Pai através do Espírito Santo. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo. Quando você nasceu de novo, você sabe o que é errado, não precisa ninguém dizer para você o que é errado. Você sabe. Amém? Então continua dizendo aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Olha, eu vou falar para vocês aqui uma das coisas que mais demonstra, uma das coisas que pode demonstrar o perdão e o amor de Deus e o arrependimento de um filho. E eu vou usar aquele texto do filho pródigo. Quantos de vocês lembram daquele texto do filho pródigo? Levante sua mão. Você sabe que ele deixou a casa do pai, aonde tinha regras, aonde tinha uma maneira de viver, mas ele disse para ele mesmo: eu vou sair da casa do pai e vou estabelecer o meu próprio jeito de viver. Eu quero ficar longe debaixo dos meus pais. Eu não quero mais ouvir os meus pais, eu quero fazer a minha vida do meu jeito. E diz que ele pegou parte da herança e ele saiu. E ele foi embora. E depois de um tempo que ele gastou tudo de uma maneira errada, com prostituição, drogas e tantas outras coisas que a palavra de Deus diz, com coisas que ele gastou de uma maneira irresponsável, toda aquela fortuna que ele tinha, diz que ele começou então a desejar a comida dos porcos, que ele arrumou um emprego, e o emprego que ele tinha era de cuidar dos porcos, mas a fome que ele tinha era tamanha, a necessidade que ele tinha era tamanha, que ele dava vontade de comer a comida dos porcos, e ele não podia comer a comida dos porcos. E a palavra de Deus diz que ninguém dava a ele nada. Às vezes, passar necessidade na vida faz com que as pessoas acordem. E foi o caso desse jovem. Mas diz que quando ele caiu em si, ele se arrependeu e falou: voltarei para a casa do meu pai. Ele não falou, quando ele caiu em si, ele arrependeu, ele não falou: vou continuar aqui do mesmo jeito, fazendo da minha vida o que eu quero fazer. Não. Quando ele se arrependeu e caiu em si, ele falou: voltarei para a casa do pai.
Voltarei a ouvir o meu pai, voltarei a obedecer o meu pai. Porque ele sabia que na casa do pai, sobre o cuidado do pai, sobre a voz do pai, ele tinha proteção. Quando nós não queremos ouvir a voz do pai, nós estamos fora da proteção de Deus. Deus é amor? É. Ele quer te poupar? Quer te poupar. Ele te ama? Te ama. Mas Ele quer que você permita, como Thaís falou, permita Ele cuidar de você. Diga assim: eu quero permitir que o meu Pai cuide de mim. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Se eu falar para vocês que eu ainda não luto com coisas na minha vida, eu estou mentindo para vocês, porque existem coisas ainda que Deus quer que eu me desvencilhe daquelas coisas. Mas Ele quer fazer com que eu enxergue essas coisas, e Ele quer fazer com que eu também não esteja alegre em continuar fazendo determinadas coisas. O pastor Gelry fala assim, que agora as coisas que ele luta, tipo assim, é comer um biscoito a mais do que ele deveria comer, um pedaço de comida, uma quantidade de comida a mais do que ele deveria comer. Então nós vamos desvencilhando aquelas outras coisas mais pesadas, gente. E Deus vai corrigindo a nossa vida de uma maneira onde nós vamos encontrando o alinhamento da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Agora eu queria que vocês passassem um pouco aí, em 1 de João 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Olha, eu quero falar para vocês uma coisa. Quantos de vocês gostam desse pastor que está aqui diante de vocês? Levanta sua mão. Aqueles que não gostam também, pode levantar a mão. Depois vocês... Seja educado, Passe tempo lendo 1 de João. Determine ler 1 de João várias vezes. É um livro com 5 folhas, pequenininho. O resumo de uma vida maravilhosa, de um apóstolo maravilhoso que é João. E se nós formos resumir o que João fala, é que nós precisamos obedecer a Deus. Esse é o maior resumo que tem aqui em 1 de João. Aprender a ouvir a voz de Deus e obedecermos o que Ele quer que a gente faça. E nos tornarmos cada vez mais parecido com Cristo. Amém? Então olha o que diz aqui no versículo 12. Nós vimos lá na parte que nós lemos lá em 1 de João 1, que nós somos perdoados. Amém? Diga de novo: eu sou perdoado. Não deixe com que o diabo te engane falando para você que você não é perdoado. Amém? Você é perdoado. Principalmente naqueles momentos onde você fica chateado. Por que eu fiz isso? É nessa hora que mais você é perdoado. Porque você está tendo consciência de coisas que você fez e que agora você está tendo aquela repugnância por aquilo. Amém? E aqui fala assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos. Todos. Se você já matou, já roubou, qualquer coisa, todos os pecados foram perdoados.
Agora, se você já matou, não mate mais. Se você já roubou, não roube mais. Se você era um perito em mentir, não minta mais. Se lute para não mentir mais. Se você já usou drogas como eu, não use drogas mais. Amém. Lute com isso. Como é que eu vou lutar? Nós vamos ensinar você a lutar quando você vem para cá e fica aqui conosco, aqui orando. Você está lutando com essas coisas. Você está mortificando essas coisas porque elas não têm o domínio mais sobre você. Todos os pecados foram perdoados, graças ao quê? Ao nome de Jesus. Nós somos perdoados graças ao nome de Jesus. Pai, eu vos escrevo, porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Vocês são fortes, jovens. Crianças, eu vos escrevi, porque conheceis o vosso Pai. Você que nasceu de novo, é uma criança ainda em Cristo. Eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. O pai não cuida do filho? Ainda quando ele é criança, então ainda que você se sinta desprotegido, eu ainda sou um bebê espiritual, Deus está cuidando de você. O mundo aí fora, ele pode ter medo, mas nós que somos filhos de Deus, não precisamos ter medo do futuro. O mundo não tem pai. Você tem pai. Deus é o seu pai. Por isso que o mundo anda ansioso, preocupado, inseguro. Eles não têm pai. Mas você tem um pai que cuida de você, que cuida de mim. Você não precisa ficar preocupado com o governo, com a inflação. É lógico que nós oramos por essas coisas, mas nós não precisamos deixar com que o nosso coração fique sobrecarregado com essas coisas. A nossa resposta não vem da economia deste mundo, mas vem da economia do céu. Você acha que lá no céu tem recessão? Inflação? Tem? Não tem. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, segundo o poder dele, segundo a riqueza dele na sua glória. Essa é a disponibilidade que tem para mim e para você, que queremos andar com Deus. Amém? Criança, eu vos escrevi, porquanto conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não importa em qual etapa você está em Cristo, saiba que existe um cuidado de Deus para com você. Seja você pequenininho, seja você maiorzinho um pouco, seja você já jovem, seja você já pai, seja você já velho, Deus cuida de cada um de nós. Amém? E aqui no versículo 15 fala assim: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos. O que são as paixões da carne? São os desejos desenfreados da nossa carne, do nosso homem natural. Por isso que a palavra de Deus diz que agora, como filhos de Deus, nós precisamos guerrear contra essas paixões da nossa carne, não deixar elas nos governar. Se existe um desejo errado dentro de mim, eu vou para o combate contra esse desejo.
um desejo de prostituição, um desejo de drogas, um desejo errado. Se existe esse desejo em mim, eu vou para o combate. Como é que eu vou para o combate? Passar tempo orando em outras línguas, adorar a Deus, ler a palavra, jejuar. Essas coisas não vão prevalecer em mim, elas vão cair, elas vão perder a força e vão deixar de me controlar e me dominar. E aqui continua dizendo assim, as paixões da carne, a cobiça dos olhos. Ai, eu quero. A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Os pregadores antigamente, eles falavam muito isso. É melhor você passar esse tempo da sua vida aqui, abrindo mão de fazer o que você quer fazer e receber a vida eterna e andar com Deus, o galardão ser os céus, do que você se entregar aos desejos da sua carne e viver uma vida feliz aqui e ir para o inferno. Parar de falar do inferno, mas o inferno ele existe, e o céu da mesma maneira existe, e essa escolha quem faz, não é mais Deus que faz essa escolha, porque Ele já fez a escolha de nos dar a vida eterna, quando Ele enviou Jesus. O diabo também não tem o poder de te levar para o inferno, porque as chaves já foram tomadas dele, quando Jesus entregou a vida dele por mim e por você. Mas agora você tem o poder de escolher para onde você vai. Ainda que o tempo seu aqui dessa vida vai ser uma vida talvez onde você vai abrir mão de fazer o que você quer. Talvez você venha viver uma vida mais com aquele sentimento de luta. Mas é melhor você ter esse sentimento que você está lutando, mas está indo para um caminho certo, do que você deixar de lutar e escolher a felicidade que o mundo aí está oferecendo, sabendo que você está trilhando um caminho que vai te conduzir para o inferno. Amém? Não pare de lutar. Nós estamos lutando. Amém? Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus é que vai permanecer eternamente com Ele, aqui no mundo vindouro, do qual eu e você aguardamos. Amém? Agora capítulo 3, para finalizar. 1 de João 3. Olha que coisa maravilhosa, capítulo 3, fala assim: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai. Diga assim: eu sei, e eu vejo esse imenso amor do meu Pai para comigo. Amém? A ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Diga de novo: eu sou filho de Deus. E como filho, eu me entrego à obediência, porque a obediência, ela me protege, ela não me faz mal. Amém? E em realidade somos filhos de Deus, por esse motivo o mundo não nos conhece, parece que o mundo é inimigo seu. Você sabe, quando nós estamos no caminho certo, é quando o mundo inteiro está contra você.
Quando o mundo inteiro, seus amigos do mundo, as pessoas que estão ainda vivendo aquela vida lá fora do mundo, se levanta contra você. E parece que o que você está fazendo está tudo errado. Quando você chega lá no mundo, parece que você é aquele peixe que está nadando contra a maré. Você já viu um peixe nadando contra a maré? Está todos os outros descendo e você subindo. É assim que nós identificamos que nós estamos no caminho certo. Agora, se você está nesse mundo e você se sente confortável em viver da mesma maneira como eles estão vivendo, não tem problema você ser assim. Não tem problema você usar drogas. Não, Deus te ama. Continua assim. Não tem problema você viver em prostituição, você se entregar às suas vontades. Está errado, irmão. Um filho de Deus, para o mundo tem que tratar esse filho de Deus como inimigo, não como amigo, porque nós não somos deste mundo. Amém? E aqui continua dizendo assim, porquanto não conheceu a Ele mesmo, por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Por que o mundo não nos reconhece? Porque também não conhece Jesus. Amados, agora somos de novo filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Quem é de Deus aqui? Então a nossa vida aqui, se nós somos de Deus, somos filhos de Deus, nós vamos passar a nossa vida aqui, até encontrarmos com Cristo, lançando coisas erradas, que estão erradas dentro de nós, para fora, purificando a nós mesmos. Amém? Não vou continuar mentindo, mesmo que seja essa mentirinha pequenininha, que antes eu não importava com essas coisas, mas eu não vou mais continuar fazendo essas coisas. Eu vou falar a verdade, custa o que custar. Amém? Toda pessoa que vive costumeiramente, olha para quem que João está falando aqui que é perigoso essa vida de cristão, dizer que é um cristão, para aquelas pessoas que acostumam em fazer o que é errado, costumeiramente pecando, costumeiramente sem achar que aquilo ali é errado. Não tem problema não, eu posso continuar fazendo isso. João diz aqui, toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em quê? Rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele se manifestou, diga novamente, Jesus se manifestou. Amém. Para que ele se manifestou? Para tirar, gente, todos os nossos pecados, para tirar tudo aquilo que nos prendia tenazmente. Para isso que ele se manifestou, para destruir as obras do pecado na minha vida e na sua vida. Ele se manifestou. Onde é que eu parei? 5. 8. Aquele que vive habitualmente no pecado, não é 8 não. 5. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive costumeiramente, de novo, nós podemos usar essa palavra aí, não vive pecando, ou seja,
não vive hoje, amanhã, depois. Não quer dizer que você falhou e você perdeu a salvação porque você teve uma falha que no dia seguinte você se arrependeu. Mas está falando aqui do perigo daquela pessoa que acostumou fazer as coisas erradas e que não se importa mais em continuar fazendo a vida as coisas erradas. Para essa pessoa é perigoso. Ela pode sim perder até a mesma salvação. Nós não podemos brincar com essas coisas. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive, ou seja, não tem uma vida de pecado. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco conheceu. Diga de novo, eu sou filho. Amém. Gente, Esther não deixa de ser minha filha, Ana não deixa de ser minha filha pelo fato delas falharem. Mas o que eu quero para cada uma delas é que elas não continuem mais fazendo as coisas que talvez elas faziam. Da mesma maneira, Deus não deixa de ser o meu pai pelo fato de eu ter falhado em um determinado momento, mas Ele vai sempre me querer de mim. Sai disso aí, Júnior. Isso não é bom para você. Fica livre disso. Amém. Porque Ele quer me poupar, Ele também quer te poupar. Filhinhos, ninguém vos iluda, quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado, vive uma vida habitual, constante no pecado, não conhece Deus, é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e nele não pode continuar o pecado, pois é nascido de Deus. Amém? Nós temos uma semente de Deus em nós, e ainda que vocês vejam alguma coisa errada em mim, ou talvez errada em vocês mesmos, continue passando tempo com Deus, porque essa semente de Cristo em mim e você vai produzir os frutos de Cristo, a justiça, a mansidão, o amor, a bondade, tudo aquilo que nós vimos em Cristo. Deus quer que nós venhamos ter também esses frutos na minha vida e na sua vida. Amém?